muita pesquisa e preparo ético. É assim que o Grupo Selma forma seus profissionais da saúde em 3 excelentes instituições de ensino. Graduações com credibilidade acadêmica, consolidada e aval do mercado profissional. A medicina avança no ritmo das últimas tecnologias virtuais, que antecipam em dezenas de laboratórios, muito bem equipados, a rotina de trabalho de futuros médicos. Todos preparados desde o início a superar desafios com base no conhecimento e na prática, vocação e habilidades clínicas aprimoradas em sala de aula, nos estágios supervisionados e em programas científicos internacionais que colocam os cursos da área saúde do Grupo Selma entre os melhores do Brasil. Grupo Selma. Novos tempos, novas maneiras de pensar. Olá, boa noite. Da pandemia para a endemia. Quando e o que podemos esperar? Essa é a nossa live, é o tema da nossa live de hoje. E eu sou a professora Márcia Bittar Portela, sou médica, sou coordenadora do curso de Medicina do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia, Unifamaz, e aqui hoje represento os gestores das diversas instituições que compõem o Grupo Educacional Selma. Assim, vejamos, o Unifamaz, aqui, Belém, cuja reitora é a professora Adriana Goraieb, que apresentou a nossa primeira live com o professor Davi Uipe. O Selma, com sede no Maranhão, tanto em Imperatriz quanto em São Luís, onde a nossa reitora é a professora Cristina Nitz. O Unieuro, em Brasília, representado pelo reitor Edson Zangrando. O CEUP, em Teresina, Piauí, pela diretora professora José Melo. E o CESUP, em Palmas, Tocantins, pelo diretor professor Marcos Muniz. Nossas instituições possuem expertise na área da saúde. E essa vocação coroa os 4 cursos de medicina que o Grupo Educacional Selma possui. Nosso ilustre convidado de hoje é o professor Davi Everson Uipe, médico infectologista. Frente aos grandes desafios em saúde no Brasil, é professor da USP, esteve à frente da gestão de grandes hospitais, como o Emílio Ribas, o Hospital do Coração, e esteve à frente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E para mediar a nossa live, convidamos o doutor Davi Bichara, médico, nosso professor do curso de Medicina do Unifamaz, com expertise na área de patologia clínica, medicina laboratorial, medicina de precisão e virologia com ênfase em Covid-19. Eu agradeço a presença de cada professor, de cada aluno que aqui está nos assistindo e participem, contribuam com o chat, tá? Enviando perguntas ao chat. Passo a palavra, então, ao professor Davi Bichara e agradeço, professor Davi Uipe. É uma honra ao Grupo Selma o seu aceite a participar do nosso encontro de hoje. Professor Davi Bichara. Boa noite, senhoras e senhores. Para o Grupo Educacional Selma, é de grande importância esta live de hoje, visto que estamos comemorando, nesta data, o Dia Mundial da Saúde e também o Dia do Jornalista, tão importante na divulgação das notícias sobre a pandemia de Covid-19. E, principalmente, se torna importante esta noite pela presença do Dr. Davi Uipe, que vai trazer todo o seu conhecimento e expertise para a nossa comunidade acadêmica e as demais pessoas interessadas no assunto. Então, neste momento, eu passo a palavra para a apresentação do Dr. Davi Uipe e, logo após a sua apresentação, nós vamos
obviamente, fazer as perguntas dos que estão assistindo. Então, doutor Davi, fique à vontade. Muito boa noite, queria saudar todos os professores, corpo discente, funcionários do Grupo Selma. Um abraço muito afetivo à professora doutora Márcia, ao professor doutor Davi Bichara, meu xará, e o Davi Xará é sem D, mas somos Davis. E, na verdade, é uma honra estar presente aqui, é a segunda vez que eu falo para o Grupo Selma, no sentido de nós discutirmos esta pandemia, esta endemia e, fundamentalmente, a passagem de situações. Né? Em que momento nós estamos? Então, eu vou inicialmente passar alguns diapositivos só para nomear, para determinar numericamente o que vem acontecendo e o que nós estamos prevendo que acontecerá nos próximos dias, meses e talvez anos. Só do ponto de vista de nós uniformizarmos definições, é claro que os colegas professores de medicina sabem isso muito bem, mas como é uma plateia diversa, vamos definir, né? Pandemia. Pandemia, na verdade, nada mais é do que epidemias da mesma doença acontecendo em vários países diferentes continentes e de maneira simultânea. No caso da Covid, como nós vimos, praticamente todos os países, todos os continentes foram afetados pelo nosso vírus. Tem um dado muito importante que esse grupo de vírus não é novo. Tá? Esse grupo de vírus data de 1917 e foi responsável por inúmeras infecções das vias respiratórias altas. Antes do nosso Covid, do nosso SARS-CoV-19, SARS-CoV-2, o grupo Covid, o grupo coronavírus, era responsável por 15% das infecções respiratórias em adultos. Então, o coronavírus era conhecido, nós sabíamos. O que nós não esperávamos que daí saísse uma grande epidemia como nós estamos vivendo. Eu, pessoalmente, eu tinha menção que nós estaríamos nos deparando com algo parecido, mas minha presunção anterior é que viesse do grupo influenza. Mas estamos aí com o grupo coronavírus. Quem determina, quem qualifica a pandemia sempre é a Organização Mundial de Saúde, por conta que ela centraliza os dados. Lá no começo, lá para trás, até eu relutei um pouco, eu achei que a OMS demorou até um pouquinho para determinar a pandemia. Estava ficando claro para todos nós que a partir das informações da China, isto ainda em dezembro, novembro de 2019, depois da sequência da invasão do vírus para os países da Europa, que nós estamos diante de uma pandemia provavelmente sem precedentes. E o que todo mundo quer saber, né, quando é que termina essa pandemia? Eu estava muito otimista no final do ano passado, vendo os números caírem, como eu vou mostrar, e de repente surge uma variante, a Ômicron, que nos surpreende. A Ômicron, ela teve uma infectividade extremamente elevada. Ela culminou com uma falha da vacina, um escape de vacina superior a 80%. Então, o que ocorreu? As pessoas que haviam sido infectadas, as pessoas vacinadas e infectadas, a despeito disso, se infectaram com a Ômicron de uma maneira avassaladora. Essa é a má notícia. A boa notícia é que as formas clínicas foram menos exuberantes, os casos graves foram em menor número, mas de qualquer forma, nós atingimos uma mortalidade relevante. Eu tenho um número de casos aqui de clínica, que é um número muito importante. Eu vi nesta pandemia mais de 2.200 pacientes com Covid. Desses, 850 foram internados. Então, é uma história que dá para contar desde o primeiro caso. Tá? Nós somos chamados a ver o primeiro paciente, internamos o segundo paciente aqui em São Paulo, e nós estamos acompanhando para e passo do ponto de vista médico-clínico. De outra forma, até por conta da história, eu fui chamado pelo governador João Dória, no dia 24 de fevereiro, para coordenar o centro de contingência, toda a política
de enfrentamento do vírus no estado de São Paulo. Foi uma experiência muito interessante, muito rica e muito sofrida. Mas isso ocorreu. Nós temos, na história das pandemias, coisas seculares. Né? Mas eu quero chamar a atenção para a gripe de 2009, epidemia de 1918, que teve começo e fim. Então, a pandemia vai acabar. Espero que nós estejamos, neste momento, preceituando o fim desta pandemia. Que é uma doença endêmica, que nós estamos saindo de uma pandemia, que significa uma doença endêmica. Uma doença endêmica é aquela que nos afeta durante todo o ano, o país inteiro, mas com um número de casos e de óbitos previstos. Você cria cenários e você tem a expectativa de ver esses cenários sendo observados no dia a dia. Não é pelo fato de você entrar no período endêmico que você vai ter tranquilidade. Você vai deixar de ter um número de casos relevante e muito menos o número de óbitos. Ninguém leva muito em conta, mas o nosso vírus de influenza, que nos afeta todos os anos, ele tem uma mortalidade expressiva, não é pouco. Habitualmente pelas complicações e, em especial, nas populações vulneráveis, os mais idosos e os pacientes com comorbidades, principalmente os imunodeprimidos. Algumas endemias estão relacionadas à época do ano. Por exemplo, a dengue, para nós, era uma pandemia que ocorria fundamentalmente em períodos de chuva. Aqui em São Paulo isso mudou. Esta pandemia ela ocorre durante todo o ano. Nós temos dengue durante todo o ano. Agora nós estamos vivendo um momento assim, especialmente importante de dengue aqui no estado de São Paulo, afetando vários municípios em todo o estado. E nós estamos no período de chuvas. Mas vai persistir isto também no período de inverno, outono, quer dizer, virou uma pandemia de tempo inteiro. É possível que haja essas variações em algumas doenças, mas, de qualquer forma, isto é algo importante que nós temos que saber. Não dá para fazer presunção diagnóstica só pelo momento sazonal. Nós temos que pensar em doenças endêmicas durante todo o ano. Você não determina o fim de uma pandemia, você não consegue prever. Especialmente no estado que nós estamos hoje, a população do mundo está heterogeneamente vacinada. Nós temos índices de vacinação pelo mundo importantes, por exemplo, Portugal, 88% com a vacinação completa, e temos países com 2%. Enquanto houver essa heterogeneidade, nós vamos ter variantes, que é o que está ocorrendo. E essas variantes, elas acabam sendo diagnosticadas a cada dia. Isso é algo muito importante para que todos entendam. Se nós formos ficar noticiando variantes, tem novas notícias todos os dias. É assim que se comportam os vírus. Vamos ver. Ver o que eu estou mostrando? Bom, eu vou em frente, por conta que eu vou... Olá, professor. Não está passando os seus diapositivos, os seus slides não estão indo adiante. Não estão passando. Dá um minuto que nós vamos ver se o problema está aqui. O clique é bem aqui. Eu achei. Consegue ver agora? A gente está... Conseguimos ver, sim. Mas o problema é a gente não sabe se vai passar. Será que vai passar? Adiante.
Vamos vendo. Mas também eu vou falando, Bom, eu acho que só ilustra o que eu estou falando, mas os dados. Exato. Esse é um diapositivo muito interessante, pena que nós não vamos conseguir o movimento, porque ele mostra do primeiro dia da pandemia, desde o começo de fevereiro, o que vem acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. É uma coisa assustadora como isso caminhou. Começou pela Ásia, invadiu os países da Europa e, na sequência, o mundo inteiro. O Brasil está atrás dos países da Europa, mais ou menos 3 meses, e atrás dos Estados Unidos, mais ou menos um ano. Isto acontece desde o primeiro momento da pandemia. E o que ocorre agora? Esse diapositivo ele é muito interessante porque notem o que aconteceu. Tá? Nós estamos nos referindo de janeiro, tá? E agora, em março, até dia 29, nós tivemos um aumento do número de casos graças à Ômicron, que nos pegou aqui em cheio no Brasil e na América do Sul, e neste momento, uma queda no número de casos. Só que ocorre, está havendo um novo acréscimo de casos, especialmente na Oceania e alguns países da Europa. E aí vem a grande discussão. É a Ômicron? É as variantes da Ômicron? E hoje, agora, nesse momento, nós temos uma nova variante diagnosticada, que é uma mistura da Ômicron BA1 a BA2, que acaba de ser identificada no Reino Unido e chamada Ômicron XE, Ômicron XE. Então, já vem aí uma pergunta. O que acontecerá depois desta nova identificação do ponto de vista de resposta? Sempre haverão três perguntas que devem ser feitas. Primeiro, a infectividade dessa nova variante. Segunda pergunta, a possibilidade de causar doença. Doença eu me refiro morbidade e mortalidade. Doença grave e morte. E terceiro, as vacinas vão dar conta, sim ou não? Tá? O que aconteceu com a Ômicron original é que houve o escape da vacina, como eu falei, mas a morbidade ela foi relativa. Não foi semelhante às antecessoras, principalmente a Gama. A Delta, houve um fato muito curioso quanto à Delta. Se esperava que ela tivesse o impacto que teve na Europa e no Brasil não teve. A Delta praticamente passou desapercebida quanto à morbidade e quanto à mortalidade. Agora, vendo a Ásia, nós temos um número muito importante de aumento do número de casos, especialmente na China. E a China tem uma decisão, que é uma decisão estratégica da China, que é Covid-0. Então, a qualquer novo isolamento, eles fazem grandes fechamentos. Eles fazem lockdown em cidades e estados, e isto vem sendo perseguido pela China. E o que nós estamos vendo é que, a despeito dessa política, que é de difícil compreensão para nós, de Covid-0, está havendo, neste momento, um aumento muito importante em algumas regiões da China. De novo, eles estão isolando essas regiões e nós aqui na expectativa de saber se esse cerco vai ser ultrapassado e vai atingir de novo os países da Europa, e especialmente aqui da América do Sul e Brasil. Então, nós estamos vendo aqui a China, e sempre que eu mostro, que eu falo, eu faço uma ressalva, porque há uma variável muito importante, país por país, que tem a ver com o número de testes. Tem países que testam muito, por exemplo, a Alemanha, Coreia, Japão. E tem países que testam pouco ou nada. O Brasil testa muito menos do que deveria. Então, tudo aquilo que eu falo, seguramente, tem a ver com números subestimados. Por exemplo, hoje, imagina-se que a população do Brasil tenha tido contato com o vírus
mais ou menos um percentual de 50%. Eu acho que é mais do que isso. Mas a testagem, ela tem esse limite. Como ela não foi amplamente realizada, e isso é uma falha importante do nosso sistema, nós temos os números que são estimados, mas longe de ser os números reflexivos de uma verdadeira pandemia. Isso ficou muito claro na Ômicron. Os dados divulgados eram dados muito inferiores aos dados reais. Então, hoje nós preferimos até mudar a terminologia, nós falamos dos números conhecidos. Aqui, a Coreia do Sul, notem vocês, né, isto sempre é uma avaliação a cada 7 dias e tem a ver com o número de casos por milhão de habitantes. Então, a cada semana, esse número é atualizado e mostra a região, o país ou o continente, como ele se porta em relação à Covid. Aqui é a Oceania, aquele mapa que eu tentei mostrar e não foi possível, mostra a Oceania hoje vermelha, com número de casos importante, principalmente a Austrália. Aqui mostrado nesse diapositivo. A Nova Zelândia, a Europa é curioso, né? A Ômicron, quando nós estávamos caindo, a Europa também, a Alemanha subindo, provavelmente justamente por conta de uma testagem compulsiva da Alemanha. Vamos ao próximo. Aqui a Áustria, também. Nesse momento, a Áustria enfrenta um problema. Esse diapositivo vai até o dia 29 de março deste ano, então nós estamos vendo um aumento também importante na Áustria. Foram países que tiveram sistemas de contingenciamento muito importantes. Aqui a Suécia, França, Reino Unido, Grécia, América do Sul. A América do Sul sofreu muito de novembro até fevereiro, com aumento expressivo do número de casos. Não tem novidade, né? A endemia é o caminho natural de quase todos os vírus. Eu vou tirar agora os diapositivos, eu quero mostrar a minha imagem. Pode tirar os diapositivos. Bom, o que eu acho, aonde nós estamos, ninguém sabe. Né? Eu vejo hoje uma porção de pessoas aventando hipóteses, mas na realidade tem mais torcida do que dados reais. Eu quero chamar a atenção dos senhores para as últimas publicações científicas que são preocupantes, por conta que existem avaliações, muitas vezes feitas de uma forma estatística, de uma forma de cenários a serem criados e conceituam algo que nós não estamos prontos e nem definidos. E quando há esta conceituação, não se leva em conta a multiplicidade de fatores envolvidos. Então, por exemplo, você pega o trabalho recém-publicado comparando o número de óbitos por milhão. Tá? Número de óbitos por milhão por semana na China são 3 óbitos por milhão. Hong Kong, 30 óbitos por milhão. O Japão, 145 óbitos por milhão. A Coreia do Sul, 115 por milhão. Vietnã, 350 por milhão. Aqui no Brasil, é um dado muito importante, porque nós temos aqui no Brasil mais ou menos 3 mil mortes por milhão de Covid. Hoje nós estamos falando no Brasil de aproximadamente 31 milhões de casos de Covid e nós estamos ultrapassando 661 mil mortes por conta do Covid. O número do Brasil de hoje, né, são 27,3 mil casos por dia e há o número de óbitos inferior a 200. Então, nesse momento, nós temos um cenário onde a expectativa é a redução do número de casos e a redução de número de mortes. A despeito disso, 200 mortes por dia ainda é algo significante. Eu quero ir um pouquinho para frente, agora que eu dei o cenário
epidemiológica e perspectivas do Brasil e do mundo, o que nós temos em termos de vacinação. Como previsto, o Brasil teve grande competência em vacinar as pessoas. Eu venho afirmando isso desde o início da pandemia. O Brasil tem um sistema absolutamente invejável, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. E bastava ter as vacinas, a disponibilidade, que nós conseguiríamos vacinar os brasileiros. E assim está ocorrendo. Aqui no estado de São Paulo, nós já vacinamos as doses completas, mais de 90% da população. Temos dificuldades nas crianças. Isso é um fato curioso, porque muitas mães ainda relutam em vacinar os seus filhos. Então, a despeito de uma busca ativa de vacinação, nós temos de vacinas em crianças, ainda nós temos alguma dificuldade. O que vem pela frente vacinas? Hoje nós temos mais de 600 estudos em andamento de novas vacinas. E essas vacinas, elas estão enfocadas em algumas premissas. Nós temos as vacinas derivadas de subunidades proteicas, nós temos as vacinas de partículas semelhantes ao vírus, vacinas de DNA e RNA, a vacina da Pfizer é uma delas, nós temos vacinas através de do vetor viral, como da AstraZeneca, nós temos vacina inativada, como é a Coronavac, do Butantan, e vem aí as vacinas de vírus vivo atenuado. O que se espera das vacinas? Que elas sejam mais duradouras e, além disto, que elas tenham a competência de fazer em prevenção o maior número possível de sorotipos que forem aparecendo. A outra expectativa é que você consiga determinar o espaço entre as vacinas. Está claro para nós que em pacientes imunodeprimidos e pacientes idosos já se faz necessário a quarta dose. Aqui em São Paulo nós estamos vacinando com a quarta dose todos aqueles com mais de 60 anos e os pacientes imunodeprimidos a despeito de idades. Aí vão os pacientes HIV positivos, os pacientes oncológicos, os pacientes com doenças importantes que estão incluídos, os transplantados, por exemplo, nesta gama de pacientes imunodeprimidos. O que eu prevejo pela frente em termos de vacinas? Vai ser fundamental nós determinarmos o espaço entre as doses. Neste momento, o que se prevê para o futuro é que nós teremos uma vacina, pelo menos a ser aplicada 2 vezes ao ano, e esperamos que, com as novidades, que elas sejam vacinas anuais. Agora, há um conceito já indiscutível. Nós não vamos nos livrar desse vírus, ele vai continuar frequentando o mundo, e inclusive no nosso dia a dia. Existe hoje uma expectativa curiosa, principalmente nos países do primeiro mundo, tentando fazer referência do ponto de vista do que nós devemos fazer daqui para frente. Então, nós devemos planejar a nossa vida, nós devemos planejar as nossas viagens. Eu, pessoalmente, acredito que alguns hábitos serão definitivos. Por exemplo, o uso de máscara em pacientes sintomáticos que tenham sintomas respiratórios. A semelhança do Japão e outros países da Ásia, quando o indivíduo tem fenômeno catarral, espira, coriza, ele usa máscara para proteger e para proteger o próximo. Esse é um hábito que eu acho que vai ficar. Aqui em São Paulo, a máscara está mantida para os serviços de saúde e para o transporte de grandes massas, metrô, trem e ônibus. Que eu também acho que vai ser difícil nós sairmos disso a curto prazo. Eu, pelo menos, não me acho minimamente seguro de frequentar um hospital sem usar máscara. Aqui mesmo na clínica, nós todos estamos usando máscara e talvez este uso ele se permita, ele vai ficar. Nós temos a ver. Também temos que estar discutindo com lucidez, né, a eficácia da máscara.
o quanto ela protege e quanto não. Nós vamos ter que estar discutindo o que vai permanecer aberto e caso ocorra uma mudança de rumo desse Covid e que ele venha a ter aumento novamente na sua incidência e prevalência, como é que nós vamos nos comportar? E para isso, nós temos que avaliar com cuidado qual foi o impacto das medidas de afastamento, as medidas de isolamento. Eu, obviamente, acredito nisso por conta que foi o que nós fizemos aqui em São Paulo. Nós tivemos uma política claríssima de isolamento, embora o que nós tenhamos isolado foi 26% de tudo aquilo que era possível. 74% continuou aberto, mas de qualquer forma isso aconteceu. Então, do ponto de vista de perspectiva, é isso. Né? Nós teremos novas vacinas, não se sabe ainda a data para chegar dessas novas vacinas, seguramente não serão a curto prazo por conta das fases clínicas que estão as investigações. E tem dois fatos que eu quero chamar a atenção dos senhores, que eu entendo da maior relevância. Hoje nós temos novidades. Nós temos novidades quanto aos antivirais importantes. Já tem vários disponíveis. Um deles acaba de ser disponibilizado pela Anvisa e também anticorpos monoclonais. Esses antivirais são de uso oral e servem como profiláticos e para uso precoce. Então, é para aquele indivíduo que começa os sintomas e você enquadra este paciente na população de vulneráveis. Então, nesse primeiro momento, ele será usado justamente nessas populações. Dois problemas. Primeiro, o acesso e depois o custo. São medicamentos muito onerosos. A outra linha de pesquisa e agora já disponibilidade são os anticorpos monoclonais. Também já 4 aprovados pela Anvisa, mas nenhum deles ainda disponibilizados. E nós estamos usando um antiviral injetável aqui nos nossos hospitais, que não foi muito bem na primeira fase da doença. Nós fizemos parte do grupo de pesquisa desse antiviral, mas hoje ele está sendo efetivo exatamente quando nós percebemos que o paciente vai ser mais sintomático. Nós também usamos muito o anti-interleucina 6, a tocilizumab, com grande sucesso, mas é um medicamento que ele sumiu do mercado. Então, nós temos boas perspectivas de tratamento de formas mais importantes com antivirais, moduladores celulares, como também nós temos hoje drogas que são usadas preventivamente e naqueles pacientes com sintomas iniciais, mas de grupo de risco, por exemplo, que tenham comorbidades. Nós temos alguns grupos extremamente preocupantes, especialmente os transplantados de rim. Nós chegamos a ter índice de mortalidade aqui de 30% em transplante de rim. Então, essas comorbidades e imunodeprimidos terão acesso, em algum momento, a esses novos produtos. Eu acho que, do ponto de vista de uma conversa inicial, é isso que eu gostaria de expor, e eu estou à disposição para perguntas. Muito obrigado. Dr. Davi Wipp, temos várias perguntas aqui, mas eu gostaria de começar eu mesmo fazendo uma pergunta. O senhor mostrou os gráficos aí, diversos países, como é o comportamento da doença, e a gente vindo para o Brasil, nós temos um país muito grande, né? Mais de 5 mil municípios. E quando começa a flexibilização, as pessoas não entendem bem qual é o momento. E nós vivemos no município, né? O cidadão, ele habita e vive no município. Então, a pergunta é assim: que critérios devem ser adotados no município para essa flexibilização? Eu vou dar um dado muito interessante que talvez não se tenha noção. Nesse levantamento que eu fiz para essa exposição, eu fui atrás dos estados que tiveram maior índice de mortalidade e de letalidade. E, na minha cabeça de pesquisador, eu entendia que eu ia certamente
tendo como estado de maior mortalidade o estado do Amazonas. E não é. O Amazonas está em quinto lugar. O estado com a maior índice de mortalidade é o Rio de Janeiro. E uma notícia muito boa para a região, que os estados que melhor se comportaram na epidemia foi o Maranhão, Pará e Bahia. Estou falando nesses 3 estados com indicadores de 2.000 óbitos por milhão, enquanto o Rio de Janeiro chegou a 4.000 óbitos por milhão, enquanto que os estados aqui do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com dados de 3.000 por milhão, que é um dado que nós precisamos entender direito, porque a estrutura de saúde do estado de São Paulo é uma estrutura poderosa. Nós temos mais de 800 hospitais, sendo que só de hospitais estaduais, 102. Então, a despeito desta pujança do ponto de vista de saúde, nós temos as mazelas, tá? Nós temos as áreas periféricas com grandes problemas sociais. Então, por isso que eu chamei a atenção de nós sermos muito cuidadosos nessas avaliações, tendo a geopolítica muito clara. A sua pergunta, professor Davi, eu vou dizer como é que nós fizemos. Eu continuo fazendo parte deste Comitê Científico do Estado. Então, nós usamos indicadores. Um deles foi a ocupação de leitos. Segundo, a ocupação de leitos de UTI. Terceiro, o RO, que é a transmissibilidade do vírus. Quarto, a disponibilidade de entendimento do comportamento da população. A população está exausta, está cansada. Então, é muito complicado você imaginar que, neste momento, você consiga impor medidas de restrição. Você corre o risco de uma desobediência civil totalmente compreensível. Então, aqui hoje em São Paulo, o que ficou ainda protegido por máscara, por lei, foi o transporte coletivo e as unidades de saúde. Os espaços abertos, eles foram liberados e até os espaços internos. A recomendação é para ter cuidado nas aglomerações. Mas, do ponto de vista prático, isso não ocorre. É só ver os jogos de futebol, o que ocorre. Teve um jogo com 60.000 torcedores nas arquibancadas. Então, eu acho que não tem a resposta absoluta. É um pouco de bom senso e nexo da realidade. Professor Davi, eu sempre falo que decidir sentado numa cadeira atrás da mesa é fácil, mas ir para a periferia, conhecer como funciona, que traz uma realidade diferente. O presidente do Grupo Selma, o Ivan Fecuri Ferreira, ele pergunta: diante deste novo cenário, o que devemos fazer daqui para frente em termos de política pública? Pois é, primeiro ter política pública. Nós temos que ter uma política pública clara, liderada pelo Ministério da Saúde. Eu acho que o Pacto Federativo é claríssimo. Quem faz política pública é o Ministério da Saúde. Estado faz governança e municípios, 5.570 municípios no Brasil, eles devem fazer ação. Quer dizer, quem compra vacina, quem compra insumo, Ministério da Saúde. Quem organiza e treina é o Estado, quem aplica é o município. Então, na ponta, é isso que nós temos. Nós temos que ter política pública. Professor Ivan, até por conta disso, nós estamos organizando aqui um projeto no Estado de São Paulo muito interessante para que nós não sejamos mais surpreendidos. O mundo não pode continuar sendo surpreendido a cada momento. Nós fomos surpreendidos com a pandemia HIV/AIDS. Me refiro aos anos 80. Tá? O mundo foi surpreendido. Depois nós fomos surpreendidos com H1N1. E aí vai, né? Aqui no Brasil, a reativação da febre amarela rural. Nós tivemos um problema enorme no estado. De repente, dengue, chikungunya, zika. Quer dizer, tem que ter uma política pública que prevê o enfrentamento do que seguramente vai ocorrer. Costumo dizer que as pessoas se preocupam muito com a Ásia. Nós não precisamos ir longe. O que nós temos de problemas na nossa Amazônia devastada muitas vezes, tem uma história que eu costumo contar.
o meu ponto de livre docência, da aula de erudição, foi doenças virais hemorrágicas. Eu que eu tinha experiência, era dengue e febre amarela. Eu fui ver, naquele momento, 96, eram mais de 34 doenças virais causadoras de hemorragia. Então, nós temos problema aqui do nosso lado. E temos que ficar atentos a esses problemas que seguramente virão. Então, faz parte da política pública prever e preparar para que não aconteça o que aconteceu. Tem dois dados muito interessantes. Essa é uma preocupação nossa na Amazônia, com as queimadas e com desmatamento, em questão das arboviroses. Nós temos aqui Maiara, Oropoche, e não é difícil a gente ter uma epidemia a qualquer momento. Tem toda a razão. E um outro fato adicional é que na hora que a coisa ficou preta, nós vimos que o mundo dependia de dois países, a Índia e a China. Não é? Ninguém produzia insumos, não tinha respirador, foi um pandemônio. Então, tanto do ponto de vista de aparelhos como de insumos, nós fomos surpreendidos, independentes. O que se deu bem foram as vacinas. Por que isso aconteceu? Porque os laboratórios, eles pesquisam vacinas o tempo inteiro. Então as pessoas falam, bom, mas esta vacina surgiu em 9 meses, ela não foi testada suficientemente. Não é isso, essa vacina vem sendo pesquisada há 10 anos. Então, quando surgiu a epidemia, ela estava na fase de pesquisa clínica. É isso que eu entendo que deva ser feito em todo o país. O Rodrigo Justino, que é da Unicelma Imperatriz, ele pergunta: qual o legado que a pandemia deixa para a ciência e medicina em nosso país? Vou começar do bonito para o feio. O bonito foi uma grande solidariedade. Né? As pessoas foram solidárias, a maioria pelo menos. As pessoas se comportaram de uma forma adequada, e um grande elogio para os profissionais da área de saúde. Esses profissionais, e aí eu me refiro a todos, tá? Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, todos, tá? Inclusive aqueles que trabalham não atividade fim, que foram muito corajosos. Nós estamos todos extenuados, mas ninguém saiu do fronte. Então, um elogio imenso aos nossos profissionais de saúde. Segundo, o reconhecimento do SUS. Quem nunca trabalhou no SUS, eu trabalhei 40 anos, não reconhecia o SUS como um grande sistema de saúde. Ele precisa ser repaginado, ele precisa ser melhor financiado, mas o SUS provou aquilo que nós, que sempre trabalhamos e admiramos, nós sabíamos. O SUS deu conta. Mesmo nos piores momentos, no atendimento, que ele é heterogêneo no Brasil, todo mundo sabe isso, mas o SUS deu conta. Agora, falta uma política de acesso uniforme para todo brasileiro. Eu estava discutindo hoje com o paciente, que eu não tenho dúvida, que nós precisamos melhorar os recursos no Brasil inteiro. Os humanos nós temos. Não há diferença de qualidade do médico, do enfermeiro do Maranhão para aqui de São Paulo. Mas do ponto de vista de investimento em saúde, isso faz a diferença. Isso tem que ser uma política pública no Brasil inteiro. Tem um acadêmico de medicina, o Rafael Renner, ele pergunta: a vacina da gripe influenza usa as principais variantes e a vacina da Covid deveria ser feita anualmente com esse modelo, utilizando as variantes mais recentes, ou é diferente? Como é que é a vacina da gripe? A cada final de estação, os países do mundo oferecem à Organização Mundial de Saúde os sorotipos mais prevalentes. E a OMS encomenda 2 tipos de vacinas da gripe, um para o Cone Sul, outro para o Cone Norte. O Butantan, aqui de São Paulo, é um dos maiores produtores do mundo de vacina da gripe. Este ano, produzindo 140 milhões de doses. Nós acabamos de inaugurar a nova fábrica multiuso do Butantan, que prevê justamente isto que está sendo perguntado, né? A possibilidade de atender a sazonalidade do coronavírus. Então, seguramente, isto vai acontecer. O que nós não sabemos ainda é o espaço de tempo entre a vacinação completa, que é uma coisa, e as doses de reforço. Eu entendo como vacinação completa
até a quarta dose para as pessoas acima de 60 anos e os pacientes imunodeprimidos. O senhor colocou muito bem a questão das vacinas, que, embora tenham sido desenvolvidas muito rapidamente, mas já vinham sendo estudadas. E elas funcionaram. Essa primeira geração. E o que é que a gente vai esperar da segunda geração? Por exemplo, o professor Jorge Calil, aí mesmo na Universidade de São Paulo, está desenvolvendo uma vacina de spray nasal. Terá um benefício maior por tratar-se de um vírus respiratório? O que se espera, né? O que você pretende sempre de uma vacina? Que ela seja o mais perene possível, que ela dure o máximo, que ela tenha aplicação mais fácil e que tenha menos efeito adverso. Então, se você tiver uma vacina tipo spray ou uma vacina oral, é muito mais fácil do ponto de vista de logística, mas tem que provar efetividade. Quero dizer, professor Davi, um fato interessante. Por uma coincidência, o primeiro caso de AIDS no Brasil, de um brasileiro que transmitiu para outro, foi aqui do consultório, 1982. Nós estamos em 2022, nós não temos vacina para AIDS, nem preventiva e nem terapêutica. Por quê? O vírus é muito complexo. E você olha a literatura, você percebe que não se adivinha esta vacina. Segundo exemplo, o herpes, tipo 1 e tipo 2. Existem bilhões de pessoas infectadas. Você não tem uma vacina para herpes, nem preventiva e nem terapêutica. Então, são desafios importantes da ciência. A Larissa Calume pergunta se os antivirais já estão sendo utilizados aqui no Brasil, se tem disponível, se precisar, para algum paciente. Esse antiviral injetável, já tem desde o ano passado. Esses por via oral, que são os mais recentes, só tem um autorizado, é um medicamento da Pfizer, autorizado pela Anvisa, mas não disponível. O Remdesivir, que é o injetável, nós estamos usando. Hoje eu interno um paciente com Covid, eu interno porque eu percebo que ele pode caminhar para uma forma mais grave. Eu uso o Remdesivir injetável. Tem uma boa novidade, que a dose, o número de dias, é menor do que nós usávamos na fase anterior. Nós usávamos durante 5 dias e hoje por 3 dias. É um medicamento caro, injetável, que deve ser feito em hospital, mas está disponível. Eu sei que várias capitais, várias secretarias de Estado compraram o Remdesivir. E nós estamos usando aqui em todos os doentes sintomáticos que são internados. Certo. O Adriano Diel, ele pergunta se a vacina Covid vai entrar no calendário vacinal da população na perspectiva de uma endemia? Seguramente. Aí tem um problema de terminologia muito usada, mas eu não tenho dúvida que essa vacina, ela não só vai ter que ser operacionalizada, como ela vai ter que fazer parte do calendário regular. Um outro desafio é aprovar a vacina, especialmente a Coronavac, a partir dos 3 anos de idade, que é um desejo, a Anvisa está analisando, mas eu acho importante, como foi muito importante, começar a vacinar crianças a partir dos 5 anos de idade. A Beatriz Mello pergunta, os gráficos que o senhor mostrou, na maioria dos países o aumento é maior entre 2021 para 2022, e ela pergunta se é por conta da variante Ômicron. Não tenho a menor dúvida. A Ômicron fez um estrago e nos surpreendeu. Porque, olha, para ter uma ideia, professor Davi, até a Ômicron, eu tive só um caso suspeito de reinfecção. Suspeito que eu não acho que foi. Eu não tinha reinfecção por Covid. A partir da Ômicron, esse dogma caiu. Eu vi reinfecções, eu vi infecções em pacientes que tiveram Covid e foram vacinados. Foi um estrago. Escape da vacina, 80%. Há uma confusão ainda na população brasileira nessa questão de terceira dose, reforço. As pessoas não entendem bem isso. Nesse sentido, até o Matheus Santis pergunta, os profissionais de saúde terão que tomar a 4ª dose?
Aqui nós tivemos uma decisão que não foi por profissão, porque você cria uma confusão. Se você fala que vai vacinar a quarta dose os profissionais de saúde, os professores perguntam por que não? Com razão. As forças de defesa, que estão super expostas, por que não? E aí vai. Então, a nossa decisão foi não por profissão, mas por idade. A quarta dose está liberada para todos com acima de 60 anos e para pacientes imunodeprimidos. Certo. O Paulo de Oliveira Ferreira, ele diz assim, qual o motivo dos países da África serem menos atingidos em relação à Europa? Eis uma boa pergunta, né? Eu trabalho em Angola desde 2002. Eu fui para Angola para coordenar epidemias e endemias de Angola, especialmente HIV/AIDS. Agora, estou falando de ontem, eu recebi um parceiro angolano que confirmou. Angola tem muito poucos casos de Covid e poucas mortes. Isso vale para a África e mais, né? A África ela está pouco vacinada. Então, isso é importante. Nós temos que levar em conta o fato que a notificação na África ela não é das mais primorosas. Mas, de qualquer forma, não teria algo tão rudimentar a ponto de não ter sido notado. Eu realmente não sei explicar qual o fato. Tem hipóteses, né? A África é um continente exposto a várias infecções virais. A África convive com epidemias, é secular. E tem acontecido uma coisa aqui no Brasil que talvez seja uma reflexão. Os pacientes com AIDS foram pouco contaminados e praticamente não foram graves. Eu, pessoalmente, internei pouquíssimos pacientes com AIDS. Ao que eu imputo essa situação? O paciente HIV/AIDS é um paciente que tem uma imunidade treinada, combate o vírus ao longo de décadas e, ao mesmo tempo, um esquema antiviral potente. Então, eu acho que sai daí as duas explicações pela não gravidade de paciente com AIDS. Talvez também, por analogia, nós podemos explicar um pouco a África, né? São países constantemente afetados com infecções variadas por vários vírus. Como médico infectologista, como é que você vê a questão da vigilância genômica no Brasil? Nós precisamos melhorar ou nós estamos dando a resposta no tempo certo? Precisa ampliar? Qual é a sua visão? Precisa ampliar. Eu acho que fomos mal. Nós temos poucos laboratórios de saúde pública. Naquele plano que eu me referi há pouco, faz parte uma rede de laboratórios de diagnóstico genômico. Não tenho a menor dúvida disso. Você não consegue lidar com epidemia, especialmente epidemia indo para pandemia, se você não tiver um controle genômico. Isso é modernidade. E isso tem que estar disponível no país inteiro. Não adianta você ter um Estado que tem e os outros não. Isso tem que ser política pública. O aumento do número de laboratórios que eu chamo de genômicos ou de vigilância epidemiológica no Brasil inteiro. Hoje mesmo, o Butantan anunciou o isolamento do primeiro caso da variante da Ômicron, a XE, como o senhor colocou aí na apresentação, que pode ser até mais transmissível, mas ninguém sabe ainda. Já há motivo para preocupação? Os dados de literatura mostram que há uma perspectiva que a XE é 10% mais infectante que a Ômicron. Mas é assim, são aquelas 3 variáveis que eu falei. Precisamos ver infectividade, morbidade / mortalidade e resposta à vacina. A Ômicron infectou todo mundo, mas felizmente ela foi pouco letal. E se nós formos, eu até brinco, se nós formos a cada isolamento uma grande notícia, nós vamos ter o alfabeto todo. Cada dia nós vamos ter uma variante, especialmente porque o mundo está heterogeneamente vacinado. Então, enquanto houver isso, nós vamos ter variantes disponíveis. No início da pandemia, se falava muito, principalmente quando começou a vacinação, sobre a imunidade coletiva. Qual é o percentual?
Enfim, era uma discussão. E agora, isso ainda tem alguma importância? Vamos realmente atingir esse objetivo de ter uma imunidade coletiva? Ou é muito difícil? Eu fui contundente contra isso desde o começo da epidemia. Você não pode fazer política pública, eu acho, inclusive, antiético, esperando imunidade coletiva. Isso foi uma crítica que eu fiz e faço o tempo inteiro. Você vai conseguir uma imunidade maior quanto mais vacinado o povo está. Tá? E ficou claríssimo que isso não serviu para nós. A Ômicron deu um baile. Aqui em São Paulo, nós temos 90% da população completamente vacinada e tivemos um número alarmante de casos. Então, nós temos que ter muita cautela com essa imunidade de rebanho e com essa imunidade causada por infecções, porque isso determina a política pública. Tá? E eu acho que, inclusive, é antiético. Exato. E aqui a última pergunta. Quais são as condições indispensáveis para termos a esperança do término da catástrofe provocada pelo SARS-CoV-2? Pois é, bem a sua pergunta é a minha resposta, né? A nossa esperança. Né? Eu sou esperançoso e otimista. Eu acho que nós amadurecemos com essa pandemia. Hoje é uma doença que não nos surpreende do ponto de vista de resposta inflamatória, do entendimento da imunofisiopatogenia. Nós aprendemos. Nós aprendemos, inclusive, a lidar com o doente grave. Agora, não adianta especular. Eu acho que vale a esperança e a fé de cada um para que nós estejamos realmente no final de uma grande epidemia. Como eu falei no texto inicial, as epidemias acabam. Não há epidemia que durou para sempre, mas que o nosso curso já tenha sido vencido. Já deu essa pandemia, né? Já passou do tempo. Esperança e fé. Professor, em nome do Grupo Selma, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, trazendo as melhores informações, trazendo as melhores evidências para que a gente possa atravessar esse período pandêmico. Então, neste momento, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e fique à vontade. Eu quero mandar um abraço muito afetivo para a família Fecuri, professor Mauro, professor Clóvis, professor Ivan, a todos os professores deste grande grupo educacional, ao seu corpo discente, aos seus funcionários, aqueles que nos ouvem. Quero dizer que é uma honra para mim poder participar em algum momento, de alguma forma, tentando trazer a informação mais atualizada. Informação atualizada hoje é uma coisa complexa, porque você tem que estar atento 24 horas por dia. Mas tem um truque. Nós temos grupos aqui que estudam o tema 24 horas e nós trocamos informação, que é o único jeito de acompanhar as novidades dessa epidemia no dia a dia. Mas, realmente, eu tenho muito afeto pelas pessoas e pelo Grupo Selma e espero estar muito mais vezes próximos a vocês, em algum momento, até de forma presencial. Perfeito. Muito obrigado, professor. Uma boa noite. Obrigado. Em breve esperamos a sua visita. Muito obrigado. Muita pesquisa e preparo ético. É assim que o Grupo Selma forma seus profissionais da saúde em 3 excelentes instituições de ensino. Graduações com credibilidade acadêmica, consolidada e aval do mercado profissional. A medicina avança no ritmo das últimas tecnologias virtuais, que antecipam em dezenas de laboratórios, muito bem equipados, a rotina de trabalho de futuros médicos. Todos preparados desde o início a superar desafios com base no conhecimento e na prática, vocação e habilidades clínicas aprimoradas em sala de aula.
nos estágios supervisionados e em programas científicos internacionais que colocam os cursos da área saúde do Grupo Selma entre os melhores do Brasil. Grupo Selma. Novos tempos, novas maneiras de pensar.